Oi, eu sou a Ana Gabriela e eu sou uma psicóloga também. E nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre quem são os bebês arco-íris e qual a função deles na vida familiar, principalmente de mães e pais. Antes de mais nada, se você é novo ou nova por aqui, não esquece de se inscrever no meu canal, ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, que no caso é quase toda quinta-feira às 6 horas da tarde, além dos shorts ao longo da semana. Aproveita e me segue lá no Instagram para acompanhar outros conteúdos que às vezes não aparecem aqui. Nesse canal nós já conversamos sobre os impactos das perdas gestacionais e neonatais, bem como o luto invisível de mulheres, mães ou famílias que passaram por isso, a falta de acolhimento das pessoas ao redor, até de alguns profissionais de saúde, sendo um aborto espontâneo ou provocado, ou uma morte prematura. Porém, ainda não nos debruçamos sobre o que acontece quando uma mulher ou um casal decide continuar na busca pela parentalidade, mesmo após uma perda ou várias. E bom, é nessa continuação e chegada do objetivo que entram os bebês arco-íris. Um bebê arco-íris é basicamente uma criança que nasce após uma perda. Mas por que ela é tão importante e recebe esse nome? Ser arco-íris é uma metáfora sobre a bonança após a tempestade. Um tempo tranquilo após momentos de dor. Porque geralmente depois de uma tempestade cinza, a gente consegue ver um arco-íris no céu. Porém, mesmo com a chegada de um tempo bom, não quer dizer que a tempestade não tenha existido. E o que eu quero dizer com isso? A tempestade, ou seja, as perdas, tiveram seu lugar na vida daqueles pais ou daquela família. E um bebê arco-íris não tem o papel de substituir isso, ou no caso, alguém. A criança que nasce depois de uma perda não veio, ou pelo menos não deveria vir, para preencher um espaço vazio, espaço esse que a perda deixou. Entenda que reservar o lugar da pessoa que já se foi é saudável, porque você se permite dar o lugar de uma pessoa e de uma relação que já existiu. Além disso, colocar uma pessoa no lugar de outra não vai fazer com que o vazio da perda deixe de existir. E isso pode fazer muito mal para sua relação com esse bebê, além de prejudicá-lo como indivíduo. Veja bem, qualquer pessoa que seja colocada no lugar de substituta sofre e pode adoecer psiquicamente, porque é impossível corresponder às expectativas de ser igual ao outro, porque ninguém é igual, mesmo que sejam irmãos, entende? A subjetividade e a individualidade de cada pessoa deve ser respeitada desde bebê. Cada filho teve e tem seu próprio lugar na história da família. Atropelar isso vai muito provavelmente gerar conflitos no futuro. Uma outra questão é a tendência a superproteger o seu filho arco-íris. Muito em razão do medo da perda está muito presente nessa relação, como uma espécie de trauma mesmo. Mas isso parece algo que se arrastou de uma relação para outra. Percebe? Ao longo da vida, as felicidades, realizações, os sentimentos positivos e felizes são tão importantes quanto as tristezas, raivas, medo, frustrações. Quando você tenta impedir que os baixos aconteçam na vida de alguém, principalmente na infância, a probabilidade dessa pessoa não encher a sua caixinha de ferramentas para lidar com essas situações, com as adversidades da vida, é bem alta. E isso é um problema porque você nunca vai conseguir evitar todas as frustrações da vida dos seus filhos. Não conseguir se ver para além da função materna extremamente protetora ao longo da tua vida ou tentar substituir a presença de um filho com outro não são sinais de saúde mental e talvez seja importante a procura de apoio de um profissional adequado para lidar com esses sentimentos. Em determinado momento, pensando nesse vídeo, eu me peguei refletindo sobre uma coisa e talvez você também esteja se perguntando isso. Crianças adotadas também podem ser consideradas arco-íris? Bom, infelizmente eu não achei leituras específicas sobre o assunto, mas eu acredito que sim. A gente está sempre tão focado nos processos de gestar que acaba esquecendo que existem outras formas de assumir a parentalidade, como a adoção. E todo esse discurso de não substituição e não superproteção também vale para as crianças ou até adolescentes arco-íris, só que com os adendos característicos do processo de adotar. Acredito que não exista um tempo específico ou uma regra clara de quem é ou não é um bebê arco-íris ou uma criança arco-íris, ou quanto tempo uma pessoa precisa para viver o seu luto e então continuar a sua jornada em direção à parentalidade, porque essas questões são muito individuais. Então procure respeitar o próprio tempo de elaboração da perda e esteja ciente de que filhos não são substituíveis, independente do tempo de relação que vocês tiveram. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, comenta aqui embaixo o que você pensou sobre o assunto, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e no mais, eu acho que é isso. Um beijo e até a próxima.